Vou falar sobre medo de avião. O medo, normalmente a gente não tem medo. O medo é ter medo de alguma coisa. Então tem pessoas que falam, tem medo de avião. Bom, que tem medo provavelmente que você não conheceu muito bem, né? A criança não conhecer nada não tem medo, né? Sem conhecimento nenhum você não tem medo. Quando você conhece um pouquinho a parte de informação, você começa a ter medo de certas coisas. Quando você conhece muito mais, você não tem mais medo. Quando você domina o assunto, você não tem mais medo. Então, entenda, medo é incompleto da informação. Você não está com informação completa. Você está parcialmente informado. Por isso você tem medo. Então, vamos pensar avião. O que é um avião? Avião é um fogão voante. O motor é um fogão. Liga, desliga. Queima gasolina. Carro é um fogão andante. Você sabe dominar fogão, sabe? Então, você também pode saber dominar um avião. Mas a pessoa fala, mas avião quando tremer é muito ruim. Avião, ele pode voar 11 mil metros, né? É muito alto. Só que dentro aerodinâmico, ele é um avião, é assim, né? Avião de asa, né? Quando o ar passa por cima e passa por baixo. Imagine como fosse uma bolinha, piscina de bolinha. A bolinha fica mais rápido por cima, quer dizer, fica menos bolinha, porque aqui tem mais espaço, aqui tem mais bolinha. Então empurra o avião para cima. Então, quando o avião atinge na pista 200 km por hora, ele muda o reversor, né? Muda o reversor, o ar bate aquele, levanta o avião normalmente. Se o motor não desligasse, o avião continua. Então, a decolagem é muito mais seguro, né? A primeira mais seguro, o avião está voando do cruzeiro, né? Mais seguro. Segundo mais seguro, a decolagem. O pousar é um acidente por 1 milhão de pouso. É muito pouco, né? Para decolar, 100 milhões cada decolagem, né? No voo quase não cai. Caiu a galera francesa, caiu a Air France, Airbus caiu porque tem um detector, é um turbo de entupiu, né? Turbo detector de altitude. Só que ela era co-piloto, né? O piloto foi no banheiro. Se for o piloto ainda conseguirá alavancar avião para subir a altitude, ainda é suficiente. Usa manual, né? Então, o pessoal fala, mas tem um medo de altura. Quando você conhece mais, uma vez eu conheci um piloto, conversei com ele tem medo de altura. Ele falou, cara, como que você tem medo de altura piloto no avião? Ele falou, dentro do avião eu não vi. É tudo automático, é um negócio. Quando você conhece avião, fica muito melhor, porque a decolagem é automática, é o ar que levanta o avião. Então, quando, né, eu já fui piloto do avião quando na Segunda Guerra Mundial. O pessoal fala, como você sabe? Eu sonhei, lembrei, quando eu faço decolagem e pouso, eu imitando como você tá opelando como fosse um piloto, né? Aquele processo dentro de mim muito vivo, né? Eu queria aprender a pilotar avião. Depois que eu lembrei que eu já fui, eu perdi interesse. Então, você imagina quando atinge 200 km por hora, o avião vai levantar de qualquer jeito, né? Senão não vai aumentar mais. Então, o ar que vai levantar o avião, desde que o motor não pifar, né? Mas a pessoa vai, mas pifou. Tem, mas isso é muito pouco, ok? Quando está em cima, muito mais seguro. Por quê? Porque tem aquela turbulência, né? A pessoa fala, o avião parece bateu alguma coisa. De 10, 20 metros ele pode mudar de atitude, porque tem um canal de ar frio, ele fica tensa, a bolinha menos agitada, então o avião cai um barranco, mas isso é muito longe de 11 mil metros. Algum desses metros de mudança é super normal. É igual o carro passou um buraquinho no chão, ele não vai quebrar. O avião também não vai cair. Dessa turbulência, não vai cair nenhum avião, tá? Pode ficar tranquilo. Isso eu garanto. Então você está em cima andando no colchão de nuvem. Só que aquele colchão, a nuvem, ele não tem a mesma intensidade. Então normalmente são ondulados. Essas têm alto, tem baixos, né? Quando você entra em São Paulo, você vê, tem uma nuvem 200, 400 metros, um bloco, parece bloqueando, né? O ar quente em São Paulo, né? O avião sente aquilo, né? Vai subir, vai levantar, aumenta força de elevação, né? Quando você passa o oceano, o ar é mais gelado, ele cai para um pouquinho de altitude. Então,
o piloto tem que saber manusear isso. Então, quando tem tempestade, só que a gente está em cima de nuvem, a gente sente isso. Então, bate pela temperatura do ar, o avião bate em nuvem, sobe e desce, mas isso completamente tranquilo. Então, quando mais você entende o avião, você não tem mais medo, né? O mais importante é o pouso, mas o pouso é muito tranquilo também. Você vai inclinando o avião, né? Essa bunda, esse avião está voando assim, né? Depois que a próxima aeroporto você faz assim, né? Para cair a velocidade, né? Quando você chegou 400 km por hora, já a metade do voo de cruzeiro, você prepara a pousar. Pousar também, como pousar e decolar, é mesmo, quase 200 km por hora, você pode tocar chão, ok? Trem abriu e toca, muda o reversor para o contrário, né? Para avião não levantar para baixar. Aquele problema do Dan, aquele piloto que ele bateu, né? O avião girou, não parou, porque o reversor direito estava quebrado. O reversor fazia assim para levantar, assim para pousar. Quando um dos reversores quebrou, ele não faz essa mudança, ele ficou permanente assim. No voo levanta, não tem problema nenhum. No voo normal. Quando no pouso, você faz o reversor para baixo. Como que esse lado está quebrado, ele fez assim. Então o avião começa a girar. Por isso bateu no prédio. Só que o piloto, antes dele, ele falou, Marcos, o revisor direito está quebrado. Ele fala, tanto faz. Tem asa, tem motor, vai-me embora. Isso é irresponsabilidade. Né? O cara não podia fazer isso. O que ele tem que fazer? Escreve um post-it, reversor direito quebrado, colocar no painel dele. Quando, como ele está voando, esqueceu, quando chega a pouso ele vai olhar, reversor direito está quebrado, então não vou usar reversor, não é? Eu vou colocar um ponto morto, o avião pousa normalmente com freio, né? Isso não tem problema nenhum. Então, se a pessoa presta atenção, não vai ter problema nenhum, mas mesmo assim, é 1 por 1 milhão de pouso que pode acontecer esses problemas. Então, eu digo assim, como que você tirar medo de avião das pessoas quando você conhece mais, né? Quando você conhece mais esse assunto, melhor você ter menos medo. No meio, conhece um pouquinho, nem conhece tanto, tem mais medo, não é? A mesma coisa de medo de fantasma. O fantasma não faz porra nenhuma. Como que você tem muito? Você pode perguntar, sou fantasma sem vergonha, o que você está fazendo aqui? Ele tem que sentir vergonha, se vaza, né? Quando você conhece mais o assunto, pergunta, traz o seu medo na luz de consciência, na luz de ciência, né? Vamos conversar com você mesmo. Por que você tem medo? Olha para você no espelho. O que é? Que medo é essa? Né? Porque tem medo. Você não quer ser homem? Ou você não quer ser mulher? Não quer crescer? Você não quer pegar avião? Tudo bem, você fica a vida inteira sem pegar avião, que se ferra a sua vida, não é? Ganhou dinheiro, quer viajar, então vai, supera esse medo. Quando você pensar, às vezes eu trato o paciente, a gente faz uma simulação e aí a pessoa perde medo. Ou normalmente eu faço e converso mesmo. Tem uma pessoa que tem medo de cobra, fobia. Quando eu mostrava foto no celular, ele falou assim, não. Essa quando ele entrou no consultório. Quando saiu do consultório eu mostrei mesmo uma foto do cobra, ele falou, nossa, que linda cobra, como é assim? O marido olhava, você não falava que tem medo, tremia, agora você fala que linda que é. Porque a mente tem medo, a alma não. A alma consegue entender. Então, quando você consegue entender o que é exatamente, você perde medo. Isso é uma coisa mais simples, ok? Obrigado por ter assistido.